Aqui deu. Aí, fica à vontade, tá? Obrigado, gente. Gostaria primeiro de agradecer, né, aos meus orientadores, Alice e Yuri, por toda a parceria durante esse percurso da pesquisa, a Cláudia por aceitar avaliar esse trabalho que a gente desenvolveu com tanto carinho, ao Jonas por aceitar voltar. E o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês faz parte de uma metodologia, né, um processo que o Plus Ultra já vem desenvolvendo há um certo tempo, que é essa questão da mobilidade nos centros históricos do Distrito Sede e dos distritos de Ouro Preto. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês tem como título Módulo de Apoio ao Turista, Experiência de Recepção para a Mobilidade Turística em Ouro Preto. E como recorte, né, dessa pesquisa, a gente trabalhou a mobilidade urbana, mas principalmente as questões específicas ao transporte turístico e a experiência urbana, né, a experiência do usuário desse ambiente tombado. O objeto de pesquisa é Ouro Preto e durante esse processo foram abordados, então, assuntos que vão desde a mobilidade urbana, questões de patrimônio, transporte, até questões mais subjetivas que dizem respeito à experiência, à experimentação desse espaço urbano e o trabalho, né, dessas estratégias de qualificação, tanto da mobilidade quanto da experiência turística. E, por fim, o produto final desse trabalho traz, então, esse projeto de Lies to Frame. Como contexto dessa problemática, a gente pode elencar, conforme é observado no caderno, questões que são comuns a diversos municípios brasileiros, né, principalmente municípios dotados aí de um certo casario, tombado, patrimonial, histórico, que são, para além, né, desse excesso de automóveis que vem dessa atividade turística, uma ocupação excessiva, né, desse espaço viário, principalmente pelas características físicas, né, historiográficas da conformação desses espaços públicos, em muitos casos, uma baixa qualidade de cobertura desses transportes coletivos, que é agravada, então, por uma topografia que, na maioria desses sítios, principalmente em regiões do interior, né, do país, que é mais acidentada, uma baixa qualidade, né, desses espaços de circulação pedestre e uma alta variação de usuários e fluxos, né, que compõem aí uma certa sazonalidade, né, períodos de grande intensidade, períodos de hiato turístico, muitas das vezes, que por questões de falta de instrumentalização técnica e tecnológica, não conseguem ser vislumbradas, principalmente nas escalas de planejamento urbano, de projeto, com na sua totalidade. No caso de Ouro Preto, a gente tem, para além dessas questões, outras especificidades que vão estar agravando esse cenário da mobilidade urbana, principalmente da inserção dessa atividade turística na cidade, que podem ser, aqui, no caso, generalizadas como a permanência dessa centralidade funcional do centro histórico. Então, nesse mapa, a gente consegue perceber essa aglomeração desses usos, né, tanto usos institucionais de equipamentos públicos, de serviços públicos e comércios, quanto usos dos atores turísticos, né, dos visitantes, né, que são os monumentos históricos e atrações turísticas no geral. Para além disso, a gente consegue elencar também a falta de rotas alternativas, né, para fruição veicular, que é a herança aí de um urbanismo luso-brasileiro, com essa conformação em longilínea, né, em linha com o caminho-tronco, com essa posicionamento dessas edificações de prestígio religioso e político em pontos estratégicos por onde a cidade vai nascer,
que posteriormente, né, principalmente após a inserção do modal motorizado na dinâmica urbana, a gente consegue perceber a conformação de alguns pontos críticos, né, desses nodais que vão conformar, nesse caso, espaços de atrito, né, entre usuário, espaço e fruição. Como objetivos desse trabalho, então, a gente trouxe, em linhas gerais, a questão da experiência do turista no Centro Histórico de Ouro Preto, né, e principalmente a busca por minimizar os impactos do tráfego veicular e estratégias que possam ajudar a valorizar, né, esse casario patrimonial. E como objetivos específicos, a gente elencou o estudo de estratégia para retenção e controle desse tráfego nesses sítios com características históricas e o desenvolvimento de uma proposta para essas estações, né, de embarque e desembarque desses visitantes, no caso aqui, conformadas como módulo de apoio ao turista. As metodologias elas foram trabalhadas em dois momentos distintos, né, referentes aos trabalhos de TFG1 e TFG2, com esse segundo momento focado mais no produto dessa pesquisa, que é o projeto desse módulo. E, então, rememorando aí, durante esse primeiro processo, a gente tem a leitura dos referenciais teóricos, dessa legislação, dessas normativas, que vão trabalhar, então, a mobilidade e o patrimônio. A caracterização desse objeto de estudo e a investigação desses cenários correlatos que podem ajudar na solução dessa problemática e também a produção desse texto argumentativo da pesquisa. Nesse segundo momento, foi trabalhada mais a investigação acerca desses processos de licitação de obras e serviços públicos, principalmente para entender como que funciona essa dinâmica na esfera da legislação municipal, né, com pregões eletrônicos e tudo mais, e esse processo de pesquisa, ele deu partida a um processo de sistematização, né, de equipamentos, né, medidas de equipamentos que foram comprados ou foram alugados, licenciados através desse processo e tem como finalidade o uso nesse espaço urbano, ou seja, sanitários em alguns ambientes internos, em ambientes externos a gente tem longarinas, bancos, e a partir da definição dessas medidas médias, desses equipamentos licenciados, foi feito um estudo de layout para o projeto, com base nos usos que a gente elencou como principais, né, para esse espaço, e uma leitura de referencial técnico e normativo acerca da construção em light steel frame, aqui elencada como técnica principal utilizada nesse trabalho. Por fim, foi feita a elaboração do projeto estrutural e conceitual, além do desenho, né, desse material e do desenho desse projeto, e a documentação dessas informações técnicas para a elaboração desses produtos e produção, né, desse relatório, né, do processo de projeto. Em somatória, isso tudo, né, a gente conseguiu observar, durante todo esse tempo de trabalho do Plus Ultra, que antecede a minha entrada com um trabalho final de graduação, que a solução dessa problemática, né, da mobilidade no Centro Histórico de Ouro Preto, principalmente no Distrito Sede, ela conforma diversos eixos de atuação. Só que em todos eles a gente conseguiu perceber a onipresença do carro de passeio desses turistas, desses visitantes, como um elemento comum da piora, né, dessa mobilidade ou dessa qualidade da experiência urbana. E nesse sentido, foram elencados, então, 3 vetores de transformação em potencial dessa realidade, sendo eles a inibição dessa circulação, a retenção veicular e a sedução do usuário. E todos eles trabalhariam em conjunto, né? É preciso ter um sistema
integrado, né, tanto para tarifação quanto para elaboração desses bolsões, com projetos complementares de transporte, de abrigo, que vão complementar nessa experiência turística, mas o recorte para esse trabalho ele vai trazer principalmente a temática do perfil do usuário e como que a qualidade dessa sua experiência da mobilidade, principalmente em transportes coletivos, ela pode influenciar a sua adesão a esse tipo de modal. Né? Nesse sentido, a minha contribuição com essa temática e o meu produto final de graduação se propõe a pensar o projeto do espaço de acolhimento e recepção de turistas, idealizado aqui como módulo de apoio ao turista, né, que vai trazer aí, para além de informações turísticas oficiais, um ambiente qualificado de espera e descanso para um serviço de transporte turístico oficial, né, com implementação, nesse caso, associada a essas áreas de bolsão de estacionamento citadas anteriormente. Como diretrizes norteadoras desse projeto, foram elencadas, então, em alguns tópicos, né, modularidade, padronização, flexibilidade estrutural, sustentabilidade, eficiência, facilidade de manutenção, conforto térmico e acústico, conforto no geral, e otimização desses espaços internos, todas essas diretrizes associadas principalmente a esses pontos de fraqueza e carência, né, citados anteriormente, em relação ao cenário ouro-pretano, principalmente em questão de gestão pública e operação de empreendimentos nessa escala. E, a partir disso, o processo de projeto ele se deu com o estudo dos usos, né, que esse equipamento abrigaria. Então, no módulo piloto, se a gente pode chamar assim, a gente teria o abrigo de 3 usos distintos, né? 4 usos distintos, na verdade. O acesso, a espera, a alimentação e os usos associados à higiene pessoal, né? Questão dos sanitários. Em cada um desses espaços, a gente conseguiu elencar equipamentos e instrumentos de apoio que poderiam potencializar esses usos e ajudar na qualificação dessa experiência do usuário. Né? Por espaço de acesso, a gente tem aí, então, o totem informativo, o painel de informação e propaganda, que vão estar trazendo aí uma melhor inserção desse usuário e um melhor aprendizado sobre a situação do transporte coletivo na região. Portas automáticas que trabalhariam aí uma melhor fruição e acesso a esses espaços internos. Uma rampa de acesso, né, que então traria a questão da acessibilidade, do desenho universal para poder atender públicos diversos. Questões de materialização, como piso vinílico e as placas metálicas clicáveis nos revestimentos internos, que vão estar sendo trabalhados aí como estratégias que potencializam a técnica construtiva a seco utilizada, que no caso é o steel frame. Alguns equipamentos básicos, como as longarinas, as mesas, e principalmente alguns equipamentos extras, né, assim, que buscam trazer essa maior qualidade, né, de uso, que seria, por exemplo, essas máquinas de venda automática para poder suprir aí alguma necessidade de alimentação emergencial. A gente sabe que, às vezes, a gente está num espaço e quer, né, esperando o transporte, quer ou tomar uma água ou comer alguma coisa, então seria mais para suprir essa necessidade momentânea ali, não para uma refeição completa. Por fim, a gente tem, então, os espaços técnicos, né, e de serviço, que são sanitários, e um espaço de serviço para depósito de materiais de limpeza, que vão estar atendendo aí esses usuários, tanto da linha turística, quanto os agentes, atores que vão estar fazendo a manutenção desses módulos. Para poder elaborar esse projeto, foram elencados, então, módulos funcionais autônomos, que vão estar sendo trabalhados aqui, nesse caso, enquanto
módulo de acesso, módulo de conexão, módulo de espera, que pode assumir duas configurações, né, enquanto uma espera geral, generalizada, ali com espaços de assentos em longarinas, ou uma espera associada à alimentação emergencial, né, que vai ter espaços de meias, apoio para alimentação, e um módulo de sanitários. Esses módulos, eles foram pensados aí de forma individual, pensando principalmente uma forma de potencializar, junto a essa técnica construtiva do Last Frame, uma maior adaptabilidade, flexibilidade dessa tipologia. E a partir disso, né, a gente consegue ver, né, a partir dessa individualização dos módulos funcionais, a gente consegue prever algumas variações que podem ser associadas aí a questões como uma demanda funcional de um certo bolsão. Então, a gente tem, sei lá, um bolsão de estacionamento para 150 veículos, com uma taxa média de fruição de 40 pessoas por hora. Então, esse espaço físico do módulo de apoio, ele teria que ter uma certa conformação que, para abrigar, né, essa quantidade de pessoas, mas em paralelo a gente pode ter um bolsão menor, que teria, sei lá, 50 vagas de estacionamento, que não precisa ter esse espaço todo, mas que precisa ter um espaço qualificado de espera para essa linha de transporte. Então, é possível fazer essa modulação e adaptação conforme demanda. Essa variação também pode acontecer conforme a disponibilidade de equipamentos similares na região, ou seja, se existir, por exemplo, pontos comerciais de venda de alimentos próximos, pode-se dispensar, talvez, a inserção de um módulo de alimentação e também a proximidade, né, desses equipamentos similares, porque não adianta ter essa proximidade com outros tipos de serviços em relação ao bolsão, né, se esses serviços estão distantes, né, se é preciso um percurso, uma locomoção e uma oneração desses usuários. Aqui passando brevemente sobre, caracterizando, né, esses tipos de módulo, a gente tem então, o módulo de acesso. Ok, obrigado. Como características gerais, a gente pode trazer, então, essa área aberta, né, que é conforme esse espaço de transição, que possui em uma das faces uma chapa metálica perfurada para poder fazer essa comunicação com o ambiente externo e um acesso elevado em relação ao solo, que tem como finalidade essa separação dos fluxos, né, de acesso e de embarque desses módulos. Essa imagem traz uma simulação de como que seria esse espaço, com os painéis e o totem informativo, uma porta de acesso automatizada. Os módulos de conexão, então, né, que são, nesse caso, essenciais para a conformação de unidades multimodais, são zonas livres entre esses módulos, né, proporciona aí uma transição funcional, possuem áreas técnicas, né, de forro e entrepiso, e são os únicos módulos, né, desse espaço de espera generalizado que possui esquadria. Mas, no caso, essas esquadrias aí, elas são trabalhadas enquanto folha fixa, né, de vidro laminado. Por fora também é utilizada a chapa metálica perfurada para materialidade. Os módulos de espera, tanto na sua conformação geral quanto na sua conformação associada ao apoio à alimentação, que possuem uma circulação principal isolada e os equipamentos de apoio. E o módulo de sanitários, né, com o espaço técnico da caixa d'água e os sanitários. No geral, esse trabalho buscou dar um foco, né, um enfoque maior para os aspectos construtivos e investigação das questões técnicas, né, da aplicação do Last Frame. Então, em muitos momentos, principalmente nos produtos finais dessa pesquisa, foram trabalhados detalhamentos que trazem um melhor entendimento e compreensão de como que funciona a interface entre esses sistemas, né? Aqui eu trouxe alguns sistemas só para ilustrar para vocês. A fundação com seus componentes,
os sistemas de entrepiso, os sistemas de vendação, tanto interno quanto externo, trabalhados principalmente em vedação metálica, né, acabamentos metálicos, sistemas de cobertura, e as instalações que foram trazidas aqui como projetos conceituais. Por fim, foi trabalhado também as diretrizes de implantação desse tipo de projeto, que vão abarcar aí, no caso, a implantação em relação ao bolsão, em relação aos eixos, né, de circulação, e principalmente como que se dá a proximidade ou acesso a esse módulo. É isso, eu acho que eu estourei um pouquinho meu tempo, mas eu agradeço todo mundo. José Carlos, você estourou